Vitória da seleção brasileira e classificação para a Copa do Mundo de 2026. E mais, últimas transferências na pequena janela pro Super Mundial e saiba quem é o jogador do Flamengo que pode deixar de exercer a profissão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e se tu não me conhece, muito prazer, me chamo Paulo Jubim e hoje vou repercutir junto com vocês as principais notícias do mundo da bola no âmbito nacional e no âmbito internacional. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar qual das notícias a seguir será ou foi a mais impactante na sua opinião. Então vamos a elas. Então, bora falar de seleção brasileira, uma notícia um pouco mais antiga, né, de ontem, em vez de trazer as notícias desta última quarta-feira, mas seria importante a gente deixar registrado aqui, então, essa classificação para a Copa do Mundo de 2026, com gol de Vinícius Júnior, 1-0, resultado magro, mas o que importa é a nós estarmos entre as seleções aqui da América do Sul, classificadas para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, como vocês todos sabem, o gol foi marcado por Vinícius Júnior, e uma das questões que eu trago até para uma gente refletir a questão das mudanças que o Ancelotti trouxe, principalmente no setor ofensivo, então colocando ali o Matheus Cunha e também colocando o Rafinha. Isso trouxe um pouco mais de dinamismo ali para o setor ofensivo da seleção e a gente conseguiu ali desenvolver jogadas ofensivas que resultou inclusive uma delas no gol brasileiro. E também além da vitória trazer o certo alívio, deu para sentir que a seleção estava muito ansiosa, estava muito nervosa, a gente entende a pressão que era o jogo de ontem em virtude da possível vitória e a possível classificação. Primeiro jogo do Ancelotti no Brasil, em casa, com a Neoquímica Arena lotada, então a gente entende que tinha uma série de coisas aí a serem consideradas, mas o que a gente também não pode deixar de falar é que foi pouco. O Brasil pode jogar muito mais, é o início de trabalho, a gente sabe, então a gente não tá na hora de cobrar ainda, claro, é o segundo jogo do Ancelotti, o primeiro em casa, como eu comentei, então a gente tem que ficar de olho e torcer para que o Ancelotti coloque as coisas nos seus devidos lugares e a seleção brasileira volte a jogar aquele futebol maravilhoso que a gente já viu em outros anos. Então vamos falar de transferências, pessoal, principalmente para aquelas equipes que estão próximo de estrearem no Super Mundial. Vamos falar agora do Fluminense, então, porque o Fluminense anunciou mais um atacante, vai trazer então o Soteldo do Santos por aproximadamente 30 milhões de reais e provavelmente já deve estrear contra o Borussia Dortmund dia 17, lá no Super Mundial de Clubes. Foi uma indicação do próprio Renato Portaluppi, lembrando que Renato Portaluppi jogou com o Soteldo no Grêmio, então por isso que o Soteldo está fechando o contrato até o final de 2028 com o clube carioca. O Soteldo ele estava servindo a seleção venezuelana, então por isso que ele não se apresentou ainda ao Fluminense, deve embarcar rumo ao país dos Estados Unidos para se apresentar oficialmente, isso porque também a equipe carioca está se deslocando para lá e eles vão se representar e aí a gente vai conseguir ver finalmente então o Soteldo com a camisa do Flusão. Então é mais um movimento que a gente percebe aí, as equipes estão sim dentro do possível se reforçando para encarar este Super Mundial que tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com uma expectativa gigantesca. Eu particularmente estou muito ansioso também e esse jogo aqui já vai ser super interessante da gente ver. Fluminense e Borussia Dortmund vai ser um jogão, tenho sem nenhuma dúvida em relação a isso. Então vamos esperar aí agora que o Soteldo consiga aí trazer a sua velocidade e a sua rapidez que a gente sabe que ele tem pro Super Mundial a favor do Fluminense. Outra movimentação de mercado agora falando do Flamengo, aí a equipe rival aí do Fluminense. Vamos falar de Gerson, jogador de seleção brasileira, que agora vai ser ainda jogador do Flamengo até o final do Super Mundial, mas na sequência vai estar de saída da equipe carioca. Isso porque o Gerson então aceitou a proposta do Zenit, de acordo com o jornalista Vene Casagrande. Então o Flamengo vai jogar ainda com o seu camisa 8 e na sequência, depois do Mundial, não retorna para o Brasil, já embarca diretamente para a Rússia. Então o Gerson vai adquirir um contrato de 5 anos e deve ganhar 3 vezes mais o seu salário do que ele recebe aqui no Brasil, então seria loucura ele não aceitar, apesar de ser futebol russo, a gente sabe que é um futebol um pouco menos de qualidade em relação ao futebol brasileiro, mas aí talvez ele esteja pensando mais do lado financeiro e sem contar que o Ancelotti já o garantiu que isso não vai ser levado em consideração, ou seja, se ele estiver atuando bem lá na Rússia, ele vai ser convocado, vai ser colocado sob testes e se for aprovado ele vai voltar sim a ser convocado principalmente para a Copa do Mundo.
Então, o Zenit aprovou, então eles vão pagar a multa rescisória do jogador, aproximadamente 159 milhões de reais, e com isso o Jorginho deve ser o seu substituto, visto que jogam na mesma posição. É a segunda passagem do Gerson, então, totalizando 250 jogos, 18 gols e 35 assistências. Vai, sem dúvidas, ser uma grande perca aí para o Flamengo, mas, na minha humilde opinião, Jorginho vai tranquilamente dar conta dessa posição, apesar de ser um jogador mais velho, mas aí com certeza o Flamengo também está embolsando uma boa grana, e a gente sabe que lá na frente o Gerson, ele é flamenguista, então ele vai voltar para ali para o Flamengo. E vamos continuar falando de Flamengo, né, gente? Porque, vamos lá, pode ser os últimos dias, então, que o Bruno Henrique pode estar vestindo uma camisa de futebol, isso porque o STJD intimou, e agora a partir, na verdade, desta última segunda-feira, se eu não me engano, o TSTJD intimou e tem 60 dias para definir se Bruno Henrique vai ser ou não denunciado. Lembrando que ele tomou um cartão amarelo em 2023 e ele está sendo acusado de beneficiar familiares em apostas esportivas. Caso o jogador seja condenado, ele pode pegar de 2 a 6 anos sem a prática do esporte e também 5 anos de prisão por estelionato. Então aí é uma dura gigantesca aí para o jogador do Flamengo. Vamos aguardar para ver como é que serão essas investigações, principalmente porque ficou ruim pro lado do Bruno Henrique, porque encontraram inclusive conversas no telefone do irmão, aonde ele questiona o próprio Bruno Henrique se ele receberia um cartão amarelo no próximo jogo. E aí depois, com essas investigações, perceberam que vários jogadores, principalmente familiares do Bruno Henrique, fizeram a mesma aposta numa geolocalização muito próxima um dos outros e colocando altos valores. Então isso não vai muito a favor do jogador, mas agora a gente vai ter que aguardar então para ver se ele vai ser indiciado ou não, vai ser denunciado ou não, e se for, vai aguardar julgamento. Aí então Bruno Henrique pode deixar de ser jogador não só do Flamengo, mas jogador de futebol. Então era isso, rapaziada. Se você chegou até o final deste vídeo, primeiramente, meu muito obrigado. E peço agora, é claro, que vocês não se esqueçam de deixar a sua inscrição. Então clica no botão aí embaixo que vai estar escrito inscreva-se. Também não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. E claro, deixar aqui no campo de comentários qual a notícia ou qual foi a informação que mais impactou, que foi mais importante na opinião de vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo. Valeu!